nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Vamos fazer valer nossos direitos, humanos que gritam pedindo socorro e paz. Vidas humanas. Um dos direitos mais importantes para a comunidade carcerária é o direito à ressocialização. Sem socialização, sem ressocialização, o preso não tem perspectiva de futuro. E o que ocorre é que na maioria dos presídios brasileiros, a atividade de ressocialização é muito limitada. Seja porque o preso vive sob ameaça de facções criminosas, seja porque não há estrutura adequada para que os presídios funcionem e deem esse tipo de atendimento para a comunidade carcerária. Outro direito fundamental importante para a comunidade carcerária é o direito à integridade física. O preso, sob a custódia do Estado, ele tem um direito a ser resguardado na sua integridade física e ele precisa ser protegido da violência interna ao presídio, que é muito comum. As facções criminosas, os inimigos de bairros, isso tudo possibilita, dentro do presídio associado à superlotação, uma ambiência de muita violência e de repressão estatal, inclusive. E o direito que o preso tem à integridade física precisa ser cobrado do Estado e das autoridades. Tortura, maus tratos, abuso de autoridade são relatados com muita frequência pela comunidade carcerária. E é preciso que haja instâncias de responsabilização dentro das próprias unidades prisionais e é preciso que o sistema de justiça também opere, instaurando os procedimentos judiciais para a identificação e responsabilização dos agentes estatais e das outras pessoas integrantes da comunidade carcerária que praticam violência contra presos dentro das unidades prisionais. O direito à assistência judiciária é um outro direito fundamental para quem está preso, porque é a partir da assistência judiciária que ele vai ter noção de qual a quantidade de pena que ele vai cumprir e em que condições vai haver o cumprimento dessa pena, dentro de uma lógica em que há um sistema de progressão de regimes. A comunidade carcerária precisa saber o momento certo em que ela começa a cumprir pena dentro de um regime e qual o momento certo que ela encerra esse regime e pode ingressar num outro regime em condições mais flexíveis de custódia. Não só a superlotação provoca tensão, mas a própria consciência do preso de que ele está sendo injustiçado e que está sendo negado a ele informações importantes a respeito do cumprimento da sua pena e dos seus direitos enquanto apenado. A progressão de regime, o livramento condicional, o SUSI, os direitos que estão na lei de execução penal para os que estão cumprindo pena definitiva e os direitos daqueles que estão apenas cumprindo prisões provisórias. Essas pessoas também têm direito e é praticamente a metade da comunidade carcerária brasileira que hoje cumpre pena de prisão provisória e demoram a ter seus julgamentos efetivados pelo sistema judicial. Em relação ao atendimento jurídico, é também importante para a garantia do direito de defesa do preso durante o cumprimento da pena nas unidades prisionais. É muito comum que o preso seja acusado por algum ato de indisciplina. E esses atos de indisciplina, eles provocam ou retardam, não é, a progressão de regime do preso. E eles interferem no cumprimento de pena. E é preciso, então, que esses presos tenham noção dos direitos que lhes assiste durante a imposição desse tipo de procedimento interno, disciplinar, e é preciso que eles sejam atendidos através de uma defesa técnica. Geralmente, a responsabilização dos presos por ato de indisciplina é feita de forma coletiva, sem individualizar as condutas dos presos, e geralmente um preso paga pelo que o outro fez. E isso decorre de um sistema que funciona de modo corriqueiramente ilegal e irregular. E o atendimento judicial, o atendimento jurídico nesses casos, ele busca prevenir esse tipo de distorção dentro do sistema e dar um amparo maior para a comunidade carcerária. O sistema prisional maranhense é representado pelo Complexo Penitenciário de Pedrinhas
em São Luís do Maranhão. Nesse espaço onde são confinados seres humanos, em que há prática sistemática de violência e violação aos direitos humanos dos detentos, nos últimos anos foram mortos mais de 96 pessoas. É uma situação lastimável que a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos tem acompanhado de forma sistemática, no sentido de denunciar as atrocidades cometidas pelo Estado brasileiro em relação ao direito daquelas pessoas que estão cumprindo pena naquele estabelecimento prisional. E da análise dos dados, nos preocupa que houve poucas investigações efetivas em relação às mortes ocorridas no interior do complexo penitenciário de Pedrinhas. É importante destacar que nos últimos 4 anos houve um aumento significativo da população carcerária maranhense. E há hoje no estado do Maranhão cerca de 11 mil pessoas presas em unidades prisionais que são como navios negreiros do século XVIII, do século XIX. São locais onde as pessoas sofrem severas humilhações, privações de diversos direitos, como direito à alimentação adequada, direito à saúde adequada. Muitos padecem de doenças como câncer, como diabetes, como hipertensão. E o acesso a medicamento, o acesso ao médico, ao enfermeiro é muito limitado. E esta situação tem impactado, sobretudo, no que se refere à expectativa de vida do preso. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, nos últimos anos, ela tem se debruçado sobre uma questão muito relevante no que diz respeito ao sistema carcerário maranhense e também nacional, que é a questão do encarceramento provisório. Atualmente, 40% da nossa população carcerária é composta por pessoas que estão presas sem condenação. Um cenário que é muito preocupante, principalmente quando nós vivemos num país que adota como um dos princípios fundamentais o princípio da presunção da inocência. E nessa questão, a sociedade tem trabalhado diretamente com o monitoramento da realização das audiências de custódia no estado do Maranhão. As audiências de custódia elas foram internalizadas no ano de 2015, sendo um instrumento criado dentro dos sistemas internacionais de direitos humanos, cujo objetivo principal delas seria garantir que todas as pessoas presas em flagrante fossem, no prazo mais rápido possível, encaminhadas a um juiz para que ele avaliasse tanto a necessidade de manutenção do ato privativo de liberdade ou então, caso não fosse necessário, concedesse a liberdade provisória. As audiências de custódia, sendo um instrumento de garantia dos direitos humanos, elas surgiram basicamente com 2 objetivos. O primeiro deles seria garantir uma maior informação e também apuração dos casos de maus-tratos ou de tortura ocorridos nos atos de apreensão em flagrante. Já o segundo objetivo seria atuar como um instrumento efetivo na redução dos índices de encarceramento provisório, que são extremamente elevados tanto no nosso estado como a nível nacional. Dentro dessa perspectiva, a sociedade produziu uma pesquisa sobre as audiências de custódia, desenvolvida em 2 etapas. Na primeira etapa, que culminou com a produção deste relatório, nós versamos mais sobre um aspecto quantitativo das audiências de custódia, verificando quantas pessoas passavam pelo procedimento, quantas eram soltas, quantas eram presas, qual era o perfil dessas pessoas que eram conduzidas à audiência de custódia. Já na segunda etapa da pesquisa, que culminou na produção deste relatório, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos se voltou para uma análise mais qualitativa, onde nós buscamos compreender quais eram os principais fundamentos utilizados pelos juízes para decretar a privação de liberdade de pessoas no estado do Maranhão. O modo como o nosso Código de Processo Penal disciplina as prisões preventivas, ele dá uma margem muito grande para que esse instituto seja utilizado em larga escala. Tanto que a maioria dos fundamentos relacionados à decretação da prisão preventiva, eles trazem conceitos genéricos, abstratos, que poderiam ser utilizados para justificar qualquer tipo de prisão. Na nossa pesquisa, nós identificamos que praticamente todas as decisões judiciais
que decretam prisão preventiva no estado do Maranhão se utilizam como fundamento da chamada garantia da ordem pública, que é também um conceito nessa ordem, um conceito abstrato, que nós não temos como saber de antemão o que eles significam. E o que nós verificamos na pesquisa é que os juízes também não têm um parâmetro específico para determinar o que seja essa chamada garantia da ordem pública. O que nós percebemos, o que nós concluímos com a pesquisa, é que hoje o nosso sistema penal ele funciona pautado nessa lógica punitivista e nessa lógica encarceradora. E que mesmo institutos que são garantistas, como as audiências de custódia, que são voltadas para a promoção e para a defesa de direitos humanos, acabam sendo desvirtuados quando são aplicados pelas instituições de justiça, tornando um instrumento que deveria ser um instrumento voltado para o desencarceramento, um instrumento que acaba levando pessoas cada vez mais a engrossarem a massa carcerária maranhense. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos sempre teve em sua trajetória o comprometimento na luta contra a tortura. E no projeto de seletivismo penal, um dos seus objetivos é incidir nos casos de tortura denunciados nas audiências de custódia. Para a lei brasileira, se considera tortura o constrangimento através de violência física ou psicológica que leve a 3 situações. Uma, que é a questão de obtenção de confissão de crimes. A segunda, que é induzir pessoas a cometer crimes através de violência psicológica ou física. E a terceira, que é por questões de discriminação ou racial ou pela prática religiosa. São as três situações em que a legislação brasileira considera tortura. E ela é uma prática ainda bastante usual, principalmente no momento das prisões. Como se constata pela nossa pesquisa das audiências de custódia, em que mais da metade das pessoas que passaram por audiência de custódia, elas declaram que foram vítimas de tortura no ato da prisão. De fevereiro a agosto de 2019, a equipe identificou 189 denúncias de tortura. Essas denúncias foram encaminhadas numa listagem para o Ministério Público por meio de ofício, perguntando quais foram os encaminhamentos dados a essas denúncias. A prisão no Brasil e no Maranhão também, ela é seletiva. Ela é voltada mais para determinados segmentos sociais. Os pobres, jovens negros de periferia. O segmento LGBTQI é outro segmento extremamente alvo dessas práticas, da prática de abordagem policial e, consequentemente, do encarceramento. Dentro do cárcere, tem alguns segmentos que são mais vulnerabilizados que outros. Dentre eles estão as mulheres, estão o segmento LGBTQI e as pessoas que têm transtornos mentais. São os 3 segmentos que, mais que outros, sofrem dentro do cárcere. Vidas que valem viver com respeito e oportunidade para todos iguais. Vamos fazer A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos tem como lema a defesa da vida. Agora estamos desenvolvendo a campanha, reafirmando esse lema, que se chama Todas as Vidas Valem. E por que nós estamos desenvolvendo esse tema? Porque diariamente nós vemos que algumas vidas são negadas, são despotencializadas, são desconstruídas, são desconsideradas. E essas vidas que passam a serem desconsideradas e banalizadas no dia a dia são as vidas de jovens negros de periferia, dos pobres em geral, dos defensores de direitos humanos, do segmento LGBTQI, das mulheres, dos povos de terreiro, enfim. São esses segmentos que têm sua vida negada e diminuída diariamente. E o que nós queremos com esta campanha é dizer que todas essas vidas valem e valem muito. Vidas que lutam por dignidade, jovens matáveis querendo viver. Vamos parar com essas mortes agora. Ser pobre não pode ser sentença para morrer.
mortes agora. Ser pobre não pode ser sentença para morrer.